Sejam bem-vindos também, amados irmãos e amigos que nos acompanham à distância. É maravilhoso estarmos novamente dentro da igreja, mais esta noite adorando ao Senhor. E é maravilhoso ter os irmãos também, mesmo à distância. Esse tempo, tenho certeza, será um tempo precioso para as nossas vidas. Vamos ficar de pé, amados irmãos, e vamos entoar o hino de número 368, Confiança. Através da tua palavra, do teu pregador, que o Senhor possa se fazer presente em cada coração. Como disse
possamos continuar confiando somente em Ti, ó Amém, Pai, sim. nosso único e verdadeiro Salvador, Sim. nosso único Deus. Te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Pastor Alex tem a palavra, que o Senhor Deus o abençoe, pastor, e o use poderosamente. Boa noite, amados irmãos. Atos capítulo 17. Atos 17 é o texto dessa noite. Nós vamos passar alguns momentos com o apóstolo Paulo em Atenas. Estamos em tempo de Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos começaram ali na Grécia. Nós vamos passear um pouco na Grécia essa noite. Atos 17, 22. Assim diz a palavra de Deus. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Outra tradução, aí diz, um tanto religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Deus do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Ele deu o seu sangue e fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Os amados podem se assentar. Na trilogia O Senhor dos Anéis, um dos personagens, chamado Frodo, ele perguntou para Gandalf, um outro personagem com grande poder. Ele perguntou o porquê aqueles fatos horrorosos ocorrendo naqueles dias, e ele fez a seguinte observação: eu gostaria que isso não tivesse acontecido no meu tempo. Eu gostaria que o que está acontecendo não tivesse acontecido durante os meus dias. Ao que Gandalf respondeu: e também todos os que vivem para ver esses tempos não gostariam de ter visto o que estão vendo. Mas isso não é para eles decidirem. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Nós não decidimos, de fato, sobre os nossos tempos, sobre os nossos dias. Nós passamos por momentos difíceis, mas outros momentos difíceis já assaltaram a Terra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Terra já passou por grandes fomes, grandes momentos de doença, de mortandade, peste bubônica, que ceifou a vida de milhões. Nós sabemos de países na cultura de ferro que viram milhões de seus filhos morrerem. Na China, nós sabemos que o governo comunista foi responsável pela morte de tantos jovens chineses. Então, como disse Gandalf, não nos cabe decidir sobre os nossos tempos. Cabe sim decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Essa é
uma questão que deve estar em todos os nossos corações. O que fazer com esse tempo que nos foi dado? Eu já disse isso aqui. Esse tempo foi dado para essa geração de crentes, porque essa geração de crentes é capaz de enfrentar esse tempo. Porque a Bíblia nos diz claramente que não existe provação, não existe nada que venha até nós que não seja dado ou permitido por Deus. Deus tem o controle total da situação. E a igreja nunca precisou ser desesperada. Nós vemos aqui em Atos 17 melhor, capítulo 20, versículo 22. Nós vemos que Paulo está em Atenas. E ele chega ali no Aerópago, no Agorá, na praça principal daquela formidável cidade. E ele olha para todas aquelas estátuas, todos aqueles santuários. Isso me fez lembrar um pouco de Ribeirão Preto. Existe um lugar em Ribeirão Preto chamado As Sete Capelas. Fica perto do bosque, em Ribeirão Preto, e muitos visitam ali, especialmente católicos. É um círculo onde existem 7 santuários e todos eles são alcançados através de escadas longas, escadarias. E não importa o horário do dia que você passa e vai até as 7 capelas, sempre vai ter alguém ali subindo as escadas, aquelas escadarias de joelhos, cumprindo uma promessa, talvez buscando algum tipo de graça. Nós sabemos que essas religiões místicas, elas impõem, assim como o judaísmo impunha aos seus fiéis, coisas que Deus não pede, Deus não impõe. Que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, que o sacrifício que Deus requer de nós é um coração puro, é uma vida santa no meio de uma geração corrupta e ímpia. Mas quando eu visitei pela primeira vez, quando nós nos mudamos para Ribeirão Preto, quando eu visitei pela primeira vez aquele ponto turístico em Ribeirão Preto, as 7 capelas, eu me lembrei desse texto aqui no Aerópago, quando Paulo chegou no meio de vários santuários e ele disse para aqueles atenienses: vocês são religiosos, não são? Ele continua no versículo 23, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Nós sabemos que os gregos tinham uma pletora, tinham um número imenso de deuses, de divindades, que sempre estavam, pelo menos na sua mitologia, lutando uns contra os outros. Divindades que não invocavam nenhum tipo de sentimento positivo nas pessoas, apenas medo, pavor e muitas vezes pena. E nós vemos que os gregos, eles quiseram ser tão preocupados, são tão cuidadosos, ou melhor, que eles deixaram ali um altar sem estátua nenhuma, apenas com a inscrição ao Deus desconhecido. Apenas para que eles pudessem estar considerando ali no seu lugar santo todos os deuses. Caso algum deus ficou de fora, então ele seria considerado aquele altar, aquele santuário, se dedicado para aquele Deus, para que as colheitas pudessem crescer, para que a chuva pudesse vir, para que a pestilência não chegasse na porta da Grécia, para que os soldados gregos pudessem ter vitória nas muitas batalhas que eles travavam. Então nós temos aqui esses homens que, na condição de supersticiosos, foram chamados por Paulo de bastante religiosos. Certa vez, um homem estava visitando uma universidade e ele havia se formado naquela universidade há 30 anos atrás. E ele chegou em um dos prédios ali, que durante o seu tempo, esse homem era um pregador. Durante o seu tempo, o prédio tinha uma placa que dizia Departamento de Teologia. Mas quando ele voltou ali para visitar a universidade que ele havia se formado, eles haviam trocado aquela placa
departamento de teologia para departamento de religião. E ele perguntou para o leão da escola, o responsável acadêmico da escola, por que vocês mudaram essa placa? Por que vocês mudaram o nome desse departamento? E aquele leão disse o seguinte: nós fizemos isso para facilitar aos nossos alunos que queiram se transferir para outras escolas, ou aqueles que são transferidos de outras escolas para a nossa faculdade, porque religião é muito mais abrangente. E aquele pregador disse o seguinte: mas isso está errado, porque religião, departamento de religião deve estar em outro edifício, um edifício que trata sobre antropologia, sobre sociologia, porque teologia é o estudo de Deus, enquanto que religião é o estudo de como que o homem ele pode, através dos seus rituais, da sua liturgia, ele pode de alguma forma encontrar satisfação. E na maioria das vezes isso não traz satisfação nenhuma. Esses homens aqui, esses atenienses, eles eram extremamente religiosos. Paulo aqui diz o seguinte: eu sei que existe um vazio em sua vida, e vocês não conseguem preencher esse vazio com todos esses deuses e deusas, com todas essas entidades, com todas essas entidades, divindades que vocês adoram, veneram. Então vocês buscam através desse Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu anuncio para vocês. Esse é o Deus inescrutável através de obras, através do conhecimento humano, através da ingenuidade humana, através da sinceridade humana. Esse é o Deus que eu anuncio a vocês, e ele só pode ser conhecido pelo homem se ele se fizer conhecido ao homem. A Bíblia diz claramente isso, que o homem não tem condições de se achegar a Deus, é Deus sempre que toma iniciativa. Essa igreja está aqui porque Deus tomou a iniciativa para esse bairro. Por 50 anos, essa igreja tem demonstrado que Deus ama esse bairro, que Deus ama a Zona Sul, que Deus ama as pessoas que estão aqui e que têm acesso a essa igreja. Se você nos acompanha pela internet, você tem agora a capacidade de olhar através de uma janela de vidro para dentro dessa igreja, e essa igreja ela simplesmente está dizendo, pela sua própria presença aqui, que Deus toma a iniciativa e Deus continua tomando a iniciativa, mas é Deus. Não foi iniciativa humana, não foi Estrela de Mar, não foi o pastor Josué Félix, não foi a intenção humana, não foi vontade humana. Foi a vontade de Deus soberana que tomou a iniciativa. Se Deus não se revelar, se Deus não tomar a iniciativa, as coisas não irão acontecer. Versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Deus do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está dizendo aqui: vocês estão olhando para toda a questão de divindade de Deus de uma maneira errada, porque Deus não pode ser limitado, Deus não será limitado por templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos assim. Você não vai poder colocar Deus na sua caixinha, você não vai poder colocar Deus na sua categoria, você não vai poder categorizar a Deus, você não vai poder definir a Deus. A grande dificuldade do homem é porque o homem é finito, a sua linguagem é finita, a sua sabedoria, a sua inteligência é finita, tudo aquilo do homem, e no homem é finito, e ele tenta entender aquilo que é infinito, aquilo que não pode ser compreendido de forma real e verdadeira e completa, que é Deus. Deus, Ele tem que nos salvar, e Deus tem que nos transformar, Deus tem que nos dar uma nova mentalidade, um novo cérebro para nós podermos começar a entender Deus. Nós conhecemos a obra de Deus, mas tudo aqui é como que se olhando por um espelho manchado, um espelho turvo, escuro. É complicado tentar entender as coisas de Deus
lado da eternidade. E nós sabemos muito bem que Deus nos dará um corpo glorificado, e a glória não é primariamente para o nosso benefício, a glória é para que nós possamos ter uma comunhão perfeita com Deus, e para que nós fazermos isso, para que nós possamos fazer isso, nós temos que entender a Deus, e a nossa mente não consegue entender a Deus desse lado da eternidade. No céu existirão vários momentos, o que os gregos chamavam de eureka, momento onde uma luz acende e você começa a entender algo, e o sorriso vem aos seus lábios, e você entende algo que você não entendia antes, e isso muda você para sempre. E o céu será um lugar onde nós estaremos na esteira do conhecimento maior de Deus, de glória em glória, conhecendo coisas sobre Deus que nós jamais poderíamos imaginar que fossem possíveis. Existem glórias a serem conhecidas. Esse é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Paulo está falando aqui com homens que amavam a filosofia, os grandes filósofos da humanidade, todos eles nasceram e foram criados na Grécia. Eles olhavam para as coisas e eles tentavam entender as coisas. Havia um filósofo chamado Tales, e ele queria entender como que o movimento ocorria. Ele olhava para uma pedra, ele via que a pedra não se movia, mas existiam muitas coisas que se moviam na terra, como você sabe, como eu sei. E todas as coisas que se moviam, elas tinham que se mover através da vontade de alguém, através de uma força maior. E ele começou a pensar qual foi a primeira vontade, e qual foi a primeira força, e qual foi a primeira causa. Porque se você volta para trás, e se você volta para trás, tem que haver uma primeira causa, algo que não pode ser movido, mas que moveu todas as coisas. Então, nós vemos aqui Paulo, ele abrindo o entendimento desses homens acostumados com a filosofia, e explicando de forma simples, através da mensagem do reino, coisas que esses homens estavam discutindo por séculos. Versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homens. Agora, isso é interessante, porque nós falamos muito sobre serviço, nós falamos muito sobre trabalhar na igreja, mas Paulo aqui diz que esse Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens, ele não pode ser servido, porque ele não necessita de coisa alguma. Então, para que é esse serviço? O serviço, ele nos traz equilíbrio, e ele nos mostra a dependência de Deus, mas Deus, em último lugar, ele é o único autossuficiente que não precisa de serviço e de favor de ninguém. Jamais precisou e jamais precisará. Deus, ele é autossuficiente, ele não precisa do nosso trabalho, ele não precisa do nosso serviço. Quando nós fazemos isso, nós simplesmente mostramos a ele que somos dependentes dele, nós reconhecemos a soberania dele. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de coisa alguma, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo aqui está dizendo, os seus filósofos ficam discutindo sobre quem é a primeira causa. Esse Deus desconhecido, esse Deus a quem eu sirvo, ele é a primeira causa. Versículo 26, que nos traz o exemplo que eu falei no início da mensagem. Ele deu um só sangue, fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra. Olha só, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O Senhor, ele determina esses tempos, esse tempo que nós passamos, esse tempo confuso para muitos, esse tempo intrigante para outros, esse tempo que tem causado grande dúvida no coração de tantos e medo no coração
coração de muitos. Esse tempo já foi determinado por Deus, determinando os tempos já dantes ordenados. Se o Deus que ama a igreja e que fundou a igreja, que cuida da igreja, Ele já determinou esse tempo, então a igreja não pode ser movida por coisa nenhuma. A igreja não será movida por coisa nenhuma. Eu tenho ouvido, apesar de um grande número de líderes, pastores que têm falecido nesses últimos 2 anos, eu li uma estatística do pastor Cláudio Drosten, estatística essa captada através de líderes da Convenção Batista, que nesses 2 últimos anos, quase que 150 pastores têm falecido. Logicamente, a Convenção Batista tem milhares de pastores, e se você tem um grande número irá falecer. Muitos deles são idosos, não é? E isso acaba trazendo um agravante para a situação que nós vivemos. Mas apesar de muitos pastores terem nos deixado, muitos pastores terem adoecido, não apenas pastores, mas líderes de igrejas, professores da escola bíblica dominical, evangelistas, nós temos muitos missionários. O que eu tenho visto realmente é o fortalecimento da igreja. Eu tenho visto que a igreja ela está voltando mais forte. Tem havido uma poda da igreja e nós podemos esperar que talvez seja um momento de crescimento antes da volta do Messias. Porque quando o pecado abunda, a graça de Deus superabunda. Então, como nós sabemos que haverá um momento de pecado antes da revelação do anticristo, haverá um momento de apostasia, então essa é a má notícia. Nós sabemos disso através da palavra de Deus. Nós conhecemos, já falei isso para você, nós gentios, nós não precisamos ficar fixados, obcecados com as últimas coisas. Grande parte das coisas que estão escritas aqui na palavra de Deus, que tratam sobre profecia, elas serão úteis para os judeus e não para a igreja. Nós não estaremos aqui. Sim, é interessante saber como Deus irá agir. Sim, é interessante saber que Deus é justo. Sim, é interessante saber que no final da história Deus irá voltar com os seus. Tudo isso é muito interessante. Mas esses exemplares da palavra de Deus, com as profecias, com as palavras de Cristo dos apóstolos de João, eles foram escritos para aqueles que irão passar durante o tempo da grande tribulação, ficaram obcecados sobre qualquer coisa que vemos nas notícias, que irão trazer ou entronizar o anticristo. Nós não faremos parte desse momento no mundo. Nós temos que viver. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que esperar pelo Senhor Jesus Cristo. Maranata, essa é a nossa mensagem. É isso que nós precisamos fazer. Nós não olhamos para além do arrebatamento. Nós não nos preocupamos com aquilo que está durante a tribulação. Nós não precisamos ficar obcecados e preocupados sobre chips, sobre coisas assim. Por quê? Porque a igreja primitiva, ela olhava para a volta de Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo nos deu ali a ordenança da Santa Ceia, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que nós temos que nos preocupar, ou melhor, esperar, porque nós não precisamos nos preocupar. A igreja não tem que se preocupar. Esse é o tempo ordenado por Deus. O relógio dos gentios, ele está dando os tiques finais. E eu quero ler que como que antes do arrebatamento e antes do aparecimento do anticristo haverá uma grande apostasia, mas haverá também focos onde a graça de Deus irá superabundar. Eu quero crer que nós temos visto isso, nós temos visto crentes que são mais resilientes. Se você, depois desse ano, se você continua firme, se você continua amando a Deus, se você continua orando por missões, se você continua na sua igreja local, eu quero dizer para você que você é um crente resiliente, porque esse não foi um ano fácil.
E a tempestade ela bateu e bateu forte, e ela rugiu. Nós sabemos muito bem que o crente fiel, ele é firme e a sua fé pode não ser perfeita, mas sua fé ela é indestrutível. Terminando, versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha que interessante, Paulo está dizendo que Deus determinou os tempos determinados e ordenados por Deus, e os limites da sua habitação. Olha só, Deus determina os tempos dos homens e os limites de onde eles estão, os limites de onde eles atuam, de onde eles irão atuar. Deus tem estabelecido tempos e limites. Nós precisamos entender ambos. Eu não entendo como algumas pessoas elas estão mais preocupadas com aquilo que está acontecendo na Europa, estão mais preocupadas com aquilo que está acontecendo na China do que com aquilo que está acontecendo no seu quintal e na sua casa. Coisas que não farão a menor diferença para nós, que não podem nos afetar. Nós temos que olhar e nós temos que entender que Deus estabeleceu limites. E a internet hoje, ela abre uma janela para o mundo inteiro. Ela abre uma janela para todos os lugares do mundo e nós podemos nos perder. Mas Deus estabeleceu tempos e Deus estabeleceu limites. Nós temos um limite de atuação e nós temos os tempos determinados por Deus. E por que Deus faz isso? O versículo 27 explica: para que buscassem ao Senhor. Por que o tempo do Covid-19? A explicação está aqui, versículo 27. Paulo nos dá: para que buscassem ao Senhor. Por que a Primeira Guerra Mundial? Para que buscassem ao Senhor. Se você olhar para países com uma forte influência cristã, você vai perceber que após a Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, houve um reavivamento na fé nesses países. Famílias que foram destroçadas e puderam reconhecer a brevidade da vida, muitas delas se voltaram a Deus. Nós não precisamos ir muito longe. Jamais as igrejas norte-americanas ficaram tão lotadas do que após os ataques terroristas de 11 de setembro. Jamais, jamais, jamais. Sim, aqueles que estavam apenas buscando paz, mas não estavam buscando Deus, eles acabaram deixando a igreja. Mas muitos dentro da igreja, eles encontraram a Deus, eles encontraram o Evangelho, eles encontraram o Senhor Jesus Cristo e estão servindo até agora. Por que Deus determina tempos? Tempos fáceis e muitas vezes tempos difíceis. Por que Deus dá limite a nós? Para que buscassem ao Senhor. Para que nós possamos buscar o Senhor. Tateando ou pudessem achar. Essa palavra tatear é aquela palavra usada quando você acorda no meio da noite e você está desnorteado e não sabe onde você está. Muitas vezes você acorda, principalmente se você vai visitar um parente, está dormindo, você acorda e ainda está escuro e você não está familiarizado com o ambiente. Você tenta encontrar as coisas tateando, usando os seus sentidos, usando aquilo que está disponível para você. E aí nós vemos a ideia. Deus aqui, Ele nos dá os tempos, Ele nos ordena os tempos, para que nós possamos, na escuridão, encontrar a sua fonte de luz, ou pudessem achar, ainda que não está longe de nós. É interessante isso, porque apesar do homem estar na escuridão, a luz suprema está muito perto dele. Isso é impossível na natureza. Se você olha para, não existe escuridão perto do sol, não existe escuridão. O sol em toda a sua circunferência, não existe nenhum lugar que seja escuro. O céu emite aquela luz. Não existe escuridão, não existe ponto de escuridão. A escuridão ela começa a surgir à medida que você se afasta do sol. Mas com Deus é algo interessante, é um paradoxo. Porque nós vivemos, o homem vive na escuridão, mas ele está a uma confissão de chegar e de tocar e de ter a luz suprema de Deus em sua
sua vida, como o pastor João pregou sobre a luz de Deus alguns dias atrás. Terminando, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Nós somos gerados por Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Qual que é o maior pecado do homem? É o pecado de negar a sua consciência, dar um curto-circuito naquilo que o faz homem e negar a existência de Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. É por isso que essa é uma geração doente, que essa é uma geração que teve que dar um gato na sua constituição espiritual. E não há Rivotril no mundo, não há remédio controlado no mundo que possa apaziguar uma mente que recebeu um curto-circuito do pecado e da dúvida. Nós vivemos hoje numa sociedade, muitos dos nossos jovens, eles, em nome da liberdade, eles estão dizendo, eu não sou isso, sou aquilo. Eles não sabem o que são. Não sabem se são homens, se são mulheres, alguns não querem nem se identificar com um gênero. Essa é uma sociedade extremamente confusa, porque a sociedade ela perdeu essa capacidade de reconhecer a causa principal da sua existência. Que nós possamos pregar esse Cristo, pregar esse Deus que pode ser a solução agora para os problemas daqueles que não têm. Oremos. Deus amado, obrigado ao Senhor. Obrigado porque esse Deus desconhecido é um Deus que nós conhecemos muito bem. Nós, ó Deus, conhecemos a Ti. Não como gostaríamos de conhecer, ó Deus, mas esse pequeno conhecimento tem sido suficiente, ó Deus, para que tenhamos paz, para que tenhamos alegria, para que tenhamos confiança, ó Deus, para que tenhamos certeza, para que possamos esperar pela volta do Teu Filho, para que possamos ter uma comunhão cada vez mais recompensadora, ó Deus. Esse conhecimento que temos de Ti, que é pequeno, sim, nos permite, daqui a pouco, nos ajoelhar diante de Ti, ó Deus, e saber que o Senhor é poderoso e que o Senhor tem feito algo maravilhoso no seio dessa igreja. O Senhor, ó Deus, o Senhor no meio de uma geração ímpia, que o Senhor continua salvando pessoas aqui, fora daqui, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a querer conhecer mais de Ti, desse lado da eternidade, em nome de Jesus. Amém. Glória. Amém, amados irmãos? Louvado seja o Senhor Deus por esta mensagem. Voltou, irmãos, aí a transmissão? A instabilidade da nossa internet esta noite não está possibilitando a transmissão, mas eu quero adiantar para os irmãos que não fiquem tristes, porque os irmãos da mídia estão gravando e depois ficará disponível até mesmo para aqueles irmãos que não acompanharam, ok? Vamos ficar de pé, amados irmãos, e cantarmos o hino da oferta 419, Brilha no Viver. Assim os irmãos terão a oportunidade de ofertar e também devolver o dízimo do Senhor. Mas as coisas mais humildes, homens e
de agradecimentos, começando aqui pelos irmãos presentes. Do meu lado direito, teríamos alguém que tem algum pedido para fazer ou agradecimento? Irmã Florinalva, por gentileza. Quero agradecer a Deus. Domingo eu passei um dia muito angustiada. Eu orei, chorei diante de Deus. Mas na segunda-feira Deus me deu uma vitória maravilhosa. Amém. Tem 10 anos que eu estou falando de Cristo para o meu médico. E na segunda-feira ele fez uma decisão e firme nessa segunda-feira. E quando eu disse para ele que ele era o meu irmão em Cristo, o riso dele veio aqui. Eu falei, agora você não é só o meu médico, o senhor agora é o meu irmão em Cristo. Amém. Tanto ele como a mulher que cuida da clínica no geral. Não, ela cuida da clínica. Ela também fez uma decisão e ela perguntou para mim como que a gente faz para ir para o céu. Aí eu expliquei para ela, dei um plano e disse para eles, vocês têm meu telefone, qualquer coisa, telefone para mim. Se tiver alguma coisa, se quiser o estudo bíblico, nós vamos fazer. Então, graças a Deus, irmãos. Se os irmãos quiserem e puderem orar pela minha filha, Elvanice, continua enferma, por favor, e o filho dela também. Por favor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Mais alguém ainda do meu lado direito? Não? Do meu lado esquerdo, você tem um pedido? Irmã Regina, por gentileza, irmão Júlio lá no fundo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu agradeço as bênçãos. O Cida também pediu para que está agradecendo. Ontem nós fizemos 32 anos de casado. Amém. Você não está agradecendo isso não, Cida é outro assunto. Eu estou agradecendo. 32 anos de casamento. Ele só é possível porque tem a ajuda de vocês. Primeiro de Jesus, o pastor João, que é noite, pastor João. Agora, graças a Deus, tem também o pastor Alex, o irmão Everson, para pedir ajuda. Agora nós 32. Só agradecimentos. Amém. Amém. Mais alguém? Irmã Andréia? Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, e as orações. E peço oração por uma família, a dona Eva, né, e os seus filhos. Amém. Mais alguém? Reinaldo? Boa noite, irmão. Boa noite. Agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito, conforme a misericórdia dele, e pelas bênçãos recebidas. Peço que os irmãos orem por uma pessoa chamada Adelaide. Ela teve uma perda do filho dela, 44 anos, morreu de Covid, e essa família não tem Cristo, e que os irmãos orem por essa família, para que Deus conforte os corações desse pessoal e que Jesus Cristo alcance a salvação da vida dos familiares deles. Amém. Mais alguém? Não? Pode falar, irmão Júlio. Queria fazer um agradecimento e um pedido. Agradecimento para depois. Aquela menina, Elaine, que fez o pedido para os irmãos orarem, que ela, os demônios chegam o carro dela, está dirigindo, e ela fica desnorteada. Agora, os demônios não são contentes com isso, estão se atirando no carro dela, para que ela atropele, ou mata alguém, ou morra. Uma menina idônea, boa filha, muito boa filha, queridinha do papai e da mamãe. Tem uma estabilidade rentável, monetariamente falando, é professora de criança, concursada. Por ela ser boa filha, Deus abençoa. Aquilo que eu pedi oração no budismo, na oferta. Nós somos bem filhos, um bom filho a Deus. Se ele abençoa a Eliane, que é ímpia, imagina mais. E cheguei para ela, não só se limitando em mandar aquelas mensagens maravilhosas que aqui na igreja
só eu, o Gilson e o irmão Adão, que transmite, que repassa, vocês estão perdendo uma grande oportunidade, porque é um paliativo para chegar até eles. Eles amam essa mensagem. E não só limitando a isso, eu mando por escrito para ela. Falei, Elaine, o que você precisar, conta comigo, não só nas minhas orações, mas o que você precisar, seja a hora que for, o momento que for, eu estou aqui para te servir, Elaine. Ela foi e contou para os pais dela, que são os clientes. Os pais dela querem estar loucos para vir aqui na igreja, os dois. 3 anos de idade, né? Eu casei ele escondido, aí ela foi sabendo, aí pronto. E aí a irmã falou, Júlio, por que você não vai atrás dela, pregar para ela? Mas ela mora sozinha, né? Fica difícil. Então, a irmã falou, então vamos nós dois lá. Então, a minha oração é para que Deus abra as portas, que eu e a irmã Reinaldo possa chegar daí, mãe. Essa casa, eu tenho certeza que é para honrar e glorificar o nome de Deus. Já vejo a Elaine como nossa irmã, a família dela aqui nessa igreja. E o agradecimento é pela dádiva, o presente. Quem ama, quem abençoa, é abençoado. Domingo à noite, com a classe que nós vamos ter, gente. Um salão de festa de uma quadra. Olha, eu chego por quadra. Toma cuidado, né, irmão? Júlio César aí, ó. Não quero ver não. Quem é quem? Então eu estou disponível aqui, meus irmãos, tenho muitos talentos, muitas profissões. Eu já me disponho já na parte elétrica, se quiser deixar comigo. A parte da pintura toda, externa e interna comigo. A parte de drywall, que não sabe o que é drywall, entra no YouTube. Amém. Amém. Olhem pelo projeto, por este projeto desde já, né, que nós já adiantamos para os irmãos algumas coisas e mais notícias virão, ok? Irmã Regina quer fazer mais algum pedido? Irmã Márcia? Irmã levantou a mão, irmã Márcia? Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu tenho 2 pedidos de orações. Um é para agradecer pela vida do pastor. Semana passada ele fez um pedido em especial à Patrícia. E graças a orações do pastor e da igreja, ela recebeu uma notícia muito boa, que ela ia perder a filha, e graças a Deus as orações, Deus ouviu. Amém. E ela está com a filhinha dela lá. E se Deus quiser, ela vai estar aqui na igreja para seguir os caminhos do Senhor. E a próxima oração é para mim, porque não é fácil estar nos caminhos de Deus, é muito difícil. Porque o mundo lá fora oferece muitas coisas que realmente é difícil para um crente. Mas eu peço oração para os irmãos na minha vida espiritual, porque é a segunda tentativa que eu estou na igreja. Eu não estava conseguindo nem vir aos cultos domingos, que era muito difícil eu estar acordando. Mas por incrível que pareça, eu acordo agora automaticamente, porque acho que Deus está ouvindo minhas orações. Amém. E peço pela igreja também, né? Que afinal de contas a igreja faz parte da nossa família. E a todos que estão precisando de ouvir a palavra de Deus e que saiba agradecer, né? E conscientizar que Deus é o único que pode nos salvar desse mundo que nós vivemos. Amém. É isso que eu peço. Amém. Você é uma bênção, irmã Márcia. Não desista, não. Você é uma bênção para muitas pessoas, sem sombra de dúvida. Neste momento em específico, você tem sido bênção na vida da Patrícia e da filha dela. Fica firme, irmã. Fica firme. Pastores têm pedidos? Pastor João, por gentileza, irmão Júlio. Eu quero agradecer a Deus por duas bênçãos essa semana. Primeiro, uma resposta de oração no apelo que nós fizemos domingo para que cada irmão ganhasse uma alma para Cristo. E Deus nos deu, não 2, eu disse para a minha glória. Não foi as 2 almas que eram, mas 3. Porque uma senhora lá em Jundiaí, fui visitá-la com a minha irmã e a Socorro, e ela, perdida, porque
vive frequentando ou vai a essas coisas chamadas de igreja, que só serve para escandalizar o mundo sem Cristo, ela, depois de fazer um relato de quase 15 minutos, eu escutando, eu fiz a clássica pergunta para ela: você tem certeza da sua salvação? Ela disse não, bem espontâneo. E dali 15 minutos estava eu, ela, Socorro e a minha irmã, de joelho, e ela chorando, entregando a vida para Jesus Cristo. Então, graças a Deus, é só pedir a Deus que Deus nos dá. Se você tem dificuldade de ganhar almas para Cristo, ponha isso no seu coração. Meu Deus, me dá uma alma. Permita que eu possa testemunhar de alguém. E Deus vai colocar alguém no seu caminho, tá bom? Outro, gratidão. Hoje nós podíamos estar aqui chorando uma grande tragédia com a família da igreja. A família da irmã Nália e Alexandre podia estar chorando a perda da sua linda e alegre Maria. Ela estava voltando estava aqui em São Paulo com aquela senhora que foi esposa do Alexandre, e com mais 2 crianças. E na estrada um carro fechou o carro dela, ela perdeu o controle e o carro se patifou, ficando com os 4 pneus para cima, capotou o carro. E aquelas crianças, inclusive a Maria, estava até de pijama, dormindo dentro do carro. Não sofreram um arranhão. Não teve uma gota de sangue. Então, irmãos, vamos agradecer. Isso até nos deixa sensibilizados da maneira como o nosso Deus. Eu costumo nas minhas mensagens de dizer, o nosso grande Deus, Ele tem grande amor por cada um de nós. Confie nele. E agradecer também pela vibrante recuperação da minha cunhada, que está lá em casa, o Socorro está cuidando dela. E hoje foi no médico, o médico disse, não tem nada, é só se recuperar. E está bem, graças a Deus. Muito obrigado aos irmãos que têm orado nesse sentido. Amém. Amém. Estarei agora citando os pedidos que os irmãos enviaram para o irmão Mauro pelo WhatsApp, ok? Peço aos irmãos a atenção para que nós oremos assim uns pelos outros. A nossa irmã Maria Vitória Nolasco Santos nos manda assim: boa noite, irmãos, agradeço a Deus pelas bênçãos e peço que os irmãos estejam orando pela saúde da minha mãe e pela nossa igreja. Irmã Maria Isabel de Ramos Santana. Eu agradeço a Deus por tudo, porque até aqui o Senhor tem cuidado de todos nós. Irmã Anália Porcina, a menção que o pastor João já fez. Boa noite, irmãos. Gostaria de agradecer a Deus pelo livramento que Ele concedeu à minha família em um acidente de carro ontem. O carro capotou e todos saíram ilesos, graças ao nosso Deus misericordioso. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Irmão Luiz Henrique Ribeiro do Vale, agradeço por tudo que Deus tem me concedido, pelos livramentos. Peço pela minha filha Késia, sente falta da mãe com o passar do tempo, tem se intensificado. Vamos orar, irmão Henrique. Irmã Luciene, boa noite, amada igreja, agradeço as bênçãos recebidas e peço oração por uma senhora chamada Val. José Aparecido, Ana Rita pede oração para conseguir vir à igreja, porém muitos empecilhos. Vamos orar, irmãos. Corrigindo esse último pedido, não foi da irmã Regina, foi do irmão Cido, ok, isso era anônimo, não é? Irmã Regina e irmão Cido, eles têm pedido oração por Ana Rita aqui, ok? São estes os pedidos enviados aqui. Quero acrescentar a necessidade de orarmos pela recuperação do nosso irmão Aristo, ok? O pastor João agradecendo no domingo pela recuperação também do pastor Nidoval Pontes Gadelha.
mas a situação dele era bastante grave, irmão. 75% do seu pulmão estava comprometido pela Covid-19. Então vamos orar pelo servo do Senhor, ok? Demais pedidos, demais famílias, liderança da nossa igreja. Oremos pelo nosso país, amados irmãos. Que consigamos, que possamos prosseguir, servir ao nosso Deus, estar na igreja com plena liberdade de cultuar ao nosso Deus. Oremos pelo nosso presidente. Enfim, vamos ter um tempo de oração agora. Se você que está nos acompanhando à distância tem disponibilidade, ponha-se de joelhos também. Vamos falar com o nosso Pai. Pois bem, amanhã às 8 horas da manhã temos um culto de oração, dirigido pelo pastor João, apenas de maneira virtual, ok? Segundo domingo do mês de agosto será comemorado o Dia dos Pais. Quero já antecipar a programação no final de semana, porque no decorrer desta semana já está correndo aí por toda a igreja uma programação, que são alguns desafios enviados para os filhos fazerem para os pais. Eu estou aguardando, não sei os pastores se receberam algum agrado. Eu não recebi ainda nenhum agrado dos meus filhos. Eu vi que é para mandar mensagem, eu vi que é para fazer até massagem nos pés dos pais. Aguardo ansiosamente por essa massagem, mas não recebi nada ainda não. Enfim, amados, estão os desafios aí disponíveis ao alcance dos irmãos. Já foi enviado, na verdade, na segunda-feira nos grupos de WhatsApp da igreja, para que todos os irmãos tenham ao alcance. Está ali, a equipe de mídia colocou ali, olha, não sei se eu vou conseguir ler. Assim que o papai chegar no final do dia, faça uma massagem. É isso mesmo? Faça uma massagem. Ele está precisando. Eu estou precisando de massagem também. São os desafios enviados aí. Isso vai ter premiação no dia da comemoração, da homenagem aqui, no segundo domingo do mês de agosto, ok, amados irmãos? Quero avisar agora a respeito da 24ª Conferência Missionária, que terá o seu início no próximo sábado, está ali, às 19 horas, ok? O tema desta conferência é Ganho 1 a 1. Se preparem para esta grande programação que já está sendo preparada aí para este final de semana aí no sábado, não é? E que se estenderá até domingo também, sábado às 19, domingo pela manhã e domingo à noite também. Ore por este trabalho, tenho certeza que Deus estará nos despertando. Este tema ele é muito sugestivo. Deus já tem falado ao meu coração, ao coração dos pastores também, eu tenho certeza disso. Deus vai falar conosco esse final de semana. Vamos nos preparar para que façamos de uma maneira ainda mais eficaz a vontade do Senhor. Ou melhor até, permitamos que o Senhor faça o que Ele tem que fazer através das nossas vidas. Amém, amados? São estes os nossos avisos. Eu peço à amada igreja que fique de pé. Vamos encerrar o culto louvando ao Senhor, cantando o hino de número 323. Cristo valerá. Perseguidos
concedendo a cada um dos irmãos uma ótima noite.